Vamos lá, tá? Então, né, o primeiro sistema que nós vamos ver aí é o tegumentar, tá? No sistema tegumentar, nós iremos primeiro, né, ver as mudanças que ocorrem dentro do processo de envelhecimento, tá? Depois nós iremos ver algumas patologias que são relacionadas à pele, tá? Aí, na nossa próxima aula, nós iremos dar continuidade ao sistema tegumentar, onde nós iremos trabalhar os cânceres de pele, ok? Esse slide já está aí para vocês, tá certo? Já está no Canvas, tá bom? E daí vamos acompanhar aí os slides. Então, nós podemos ver que o sistema tegumentar, né, as alterações que ocorrem dentro do sistema tegumentar, elas são vistas a olho nu, tá? Onde nós percebemos, né, o envelhecimento, né, através da pele do idoso, quando a gente observa as marcas de expressão, os enrugamentos, o ressecamento da pele, a flacidez da pele, tá? Então, essa aparência, ela é externa e nós conseguimos ver, né, principalmente quando a gente já conhece esse idoso há algum tempo. Se alguém estiver reclamando, pessoal, que não está conseguindo entrar, vocês me avisem aí, viu? Que eu estou sem o Zap aqui. Aí, o que é que acontece? Então, a gente que já conhece, né, essa pessoa, a gente vai acompanhando esse processo de envelhecimento, mas também quando a gente não conhece, se depara com o idoso, a gente, né, sabe que ele é um idoso pelas características externas, né? E daí, pessoal, muitas das marcas, né, dessas mudanças da pele que o idoso apresenta, ele vai, em alguns, ser mais intensas, em outras, eles vão ser menos expressivas, né? Isso também vai depender da forma como esse idoso, como essa pessoa, ela viveu, né? Então, as pessoas que cuidam mais da pele, usando protetores solar, uso de chapéu, de óculos, as pessoas que são muito expostas ao sol, né, usando aquelas blusas de mangas compridas, então ela está protegendo a sua pele dos raios de sol. Então ela tende a ter marcas do envelhecimento, né, mais tarde, certo? Algumas, nós já observamos essas marcas de envelhecimento da pele, mesmo antes de se chegar à idade de idoso, né, aos 60 anos, que a gente considera aqui no nosso país, ok? E daí, pessoal, eu trouxe algumas coisinhas para que vocês relembrem aí, né, e me ajudem, tá? A questão das fases aí da pele, né? Nós temos a epiderme, a derme e a hipoderme ou tecido subcutâneo, tá? A epiderme, ela é a parte externa, né? Nela nós vamos ver a presença de pelos, nós vamos ver o ressecamento, né? Porque ela é a mais exposta, né? Das camadas da pele, ela é mais exposta ao sol, tá? Na derme e no tecido subcutâneo, nós já temos a presença, né, de vasos, certo? Especificamente na derme, nós temos a presença dos folículos pilosos e das glândulas sudoríparas e sebáceas, tá? E no tecido subcutâneo, nós temos, né, além da presença dos vasos sanguíneos, nós temos aí o tecido adiposo, ok? Como anexos da nossa pele, né, do sistema tegumentar, nós temos aí cabelos, unhas, glândulas sudoríparas e glândulas sebáceas, tá? A qualquer momento vocês podem ligar o microfone ou intervir aí no chat, tá certo? Então, a princípio, né, a gente já conhece, né, o sistema aí, vocês já aprenderam anatomia, né, desde o ensino médio nós já vemos
Já somos conhecedores dessas fases da pele, e agora nós vamos ver algumas mudanças que são características aí do idoso, tá certo? É, a função da pele, pessoal, né, é o quê? Proteção, ela protege, né, o nosso corpo, né, sensação de temperatura, dor, toque suave e pressão, né, é por isso que os testes de hanseníase, eles são feitos na própria pele do paciente, né, em cima das próprias manchas, porque nós temos essa sensibilidade na nossa pele, tá? Quando não temos, aí é indício aí, né, da hanseníase. Outra função da pele é o equilíbrio hídrico, tá? Que quando mais jovens, nós temos muita perda de suor e produção de sebo. Quando mais idosos, nós temos uma diminuição da produção desse suor e do sebo, o que faz com que a pele ela se torne mais ressecada e mais flácida, tá? Esse equilíbrio hídrico, ele tem que ser orientado com relação aos idosos, né? Um reforço aí na ingestão hídrica, devido a essa diminuição da hidratação da nossa pele, e também regula a temperatura, né? Em locais onde as pessoas são mais expostas a frios, né, a temperaturas mais frias, nossa pele, ela faz essa regulagem para que a gente não sinta tanto frio, tá? E os idosos, eles tendem a sofrer muito com relação a esses locais mais frios, devido à diminuição aí do tecido subcutâneo, tá? Do tecido adiposo na parte subcutânea aí. Tá? Isso faz parte do processo normal de envelhecimento. E aí, como eu tinha falado para vocês, as mudanças, tá? Essas mudanças, pessoal, que nós vamos ver dentro do sistema do tecido epitelial, do sistema tegumentar, elas acontecem em todos os idosos, tá? Todos os idosos estão expostos a que essas mudanças aconteçam, certo? Algumas a gente chega a observar com mais facilidade, outras não tanto, mas isso faz parte do processo normal de envelhecimento e nós, né, como profissionais de saúde, devemos orientar isso nos nossos idosos, tá? Então, as mudanças, nós temos aí como uma das mudanças a questão da presença de serose, tá? A serose, pessoal, ela é uma descamação da pele, onde a pele do idoso ela vai apresentar umas manchas esbranquiçadas, tá? Vai ocorrer o prurido, certo? E essa descamação, ela é devido à diminuição, essas manchas brancas, ela é devido à diminuição da melanina, tá? A gente sabe que a melanina, ela vai trazer, né, a cor, a nossa pele, tá? Devido à diminuição dessa melanina, esses idosos irão apresentar, dentro do processo normal de envelhecimento, essas manchas esbranquiçadas aí na pele, tá certo? Alguns idosos que apresentam bastante, né? O profissional realmente tem que fazer o exame aí da hanseníase com relação à sensibilidade, né, o teste, para que realmente saiba que é uma mancha de pele, tá? Que é uma serose, não uma mancha aí de hanseníase, tá certo? Então, o idoso, ele vai coçar muito em cima dessas manchas brancas, tá? E quanto mais exposto ele tiver ao sol, mais esse prurido vai aumentar. Tudo bem com relação à serose? Outra alteração que nós temos na pele do nosso idoso é o lentigo senil, tá? Veja, pessoal, que esse lentigo senil, né, como vocês podem observar aí na figura, são manchas já escurecidas, tá? Tendo de marrons a avermelhadas, certo? Ela é causada, tá, pela exposição ao sol em excesso,
tá? E é um fator de risco aí para as lesões neoplásicas, né? Para os cânceres de pele aí. Ela é mais frequente nas mãos, rosto, braços e pernas, tá? Elas vão aumentando com a idade, então quem apresentar essas manchas, né, do lentigo senil já no início da idade, né, dos 60 anos, ela tende a aumentar, a se espalhar mais nessas regiões do corpo, tá? E tende muitas vezes a tomar realmente todo o braço ou toda a perna, tá certo? Isso vai depender da exposição ao sol, tá? Então, como a gente sabe, essa questão de quem já apresenta esse lentigo senil, que senil é patológico, tá? Ela já tem que ser orientada com relação à proteção ao sol, para que essa alteração que ocorre na pele desse idoso não venha a causar aí um câncer, certo? Então, esse idoso ele tem que ser orientado com relação a essa prevenção contra o câncer, tá? Porque ele já tem um fator de risco, que é o lentigo senil, ok? Mãe é cheia, Clélia. Ela começou a apresentar isso aí, foi cedo. Aí ela foi no dermato, né? Aí fizeram todos os exames, mas não chegou não é câncer, não. Mas de vez em quando aparece uma nova nela. Ela diz que é porque devido à infância dela, ela ter pegado muito sol e ela é muito branca. Isso. Socorro. Como eu falei no início, né? As pessoas que antes, né, foram muito expostas ao sol, elas tendem a apresentar essas mudanças dentro do processo de envelhecimento com mais intensidade, né? A gente observa bem mais, tá? Esses sinais aí. E daí, pessoal, nós temos a púrpura senil, tá? A púrpura senil, ela é causada pela diminuição dos vasos sanguíneos. Os vasos sanguíneos nos idosos, eles se tornam mais frágeis, mais finos, tá? E daí, o que é que ocorre? Eles têm umas áreas, uns espaços, né, onde há uma presença de hemorragias. E a púrpura senil é justamente isso, tá? São hemorragias que os idosos eles irão apresentar, tá? Devido à diminuição da luz do vaso, que aí já vem como fatores de risco a alimentação, o sedentarismo, tá certo? Algum problema cardiocirculatório que eles venham apresentar, tá? Então, diminuindo esses vasos sanguíneos, né, os vasos, eles vão se tornar mais frágeis, e daí a presença dessas hemorragias, tá? Essas hemorragias, elas acontecem mais nos membros, tanto superiores quanto inferiores. E outra coisa, pessoal, essas manchas, né, elas tendem a ser vermelhas escuros, tendendo a amarronzadas e ficarem até pretas, tá? E daí, pronto, Darlene conhece, né, uma pessoa. Pronto, tá? E daí, pessoal, elas devem ser orientadas, né, com relação a deambular, não deambular por tanto tempo, né, não passar muito tempo em pé, elevar sempre as pernas quando deitada ou sentada, tá certo? Para ver se diminui essas manchas. Mas essas manchas, elas são normais no idoso, normais dentro do processo de envelhecimento, tá certo? Todos os idosos, eles irão apresentar, umas mais intensas, outras menos, mas todas elas tendem a apresentar dentro do processo de envelhecimento, ok? Eu fico sempre dizendo isso, né, porque mais na frente nós vamos ver as patologias,
tá? E as patologias, elas irão estar relacionadas com essas mudanças. Então, já fico, né, falando para vocês se atentem logo às mudanças, né, porque nas mudanças nós precisamos estar orientando o nosso paciente, né, o nosso idoso, orientando a nossa família, orientando a família do idoso, certo? Que isso faz parte, tá? Outra mudança que nós temos, pessoal, dentro, né, na pele do idoso, é a questão do enrugamento e da pitose, tá? Se vocês observarem nessa gravura que está aí no slide, essa idosa, ela apresenta o enrugamento e a pitose, tá? No enrugamento, né, que é a diminuição do tecido cutâneo, subcutâneo, que é aí a diminuição do tecido adiposo, da gordura realmente, onde a pele ela vai mostrar mais flacidez pela diminuição da queratina, tá? Então, vocês observam que no enrugamento nós temos o enrugamento da testa, da pele, que vocês observam aí na testa dessa idosa, né? Essas ondinhas aí, tá? É característico de diminuição do tecido adiposo, tá? E as marcas de expressão que é na região dos olhos, tá? Ao redor dos olhos, que são as famosas, né? Os famosos pés de galinha, tá? Então, você observa bem aí nessa idosa, tá? Também observa a questão da pitose palpebral, né? Que é o caimento da pálpebra, né, devido à diminuição aí, o enfraquecimento da musculatura e também do tecido subcutâneo, certo? Então, o idoso, alguns, eles tendem a ter essas marcas de enrugamento e de pitose com mais intensidade, outros nem tanto, tá? Isso também vai depender da quantidade de tecido adiposo que ele teve, né? Ou ainda tem, durante esse período aí de envelhecimento, tá certo? Então, por isso que alguns vão estar bem mais marcados com relação a esse enrugamento e essa pitose. E daí, pessoal, nós temos aí a questão dos cabelos, né? Assim como nós falamos a questão da melanina, a diminuição da melanina na pele, onde pode causar a acerose, que são essas manchas esbranquiçadas, a diminuição da melanina, ela também tende, né, a deixar os cabelos grisalhos, né, os famosos cabelos brancos, tá? Devido à diminuição da melanina, tá? Outra coisa que acontece no cabelo dos idosos é que eles ficam mais frágeis, mais finos, né? E daí menos volumosos, tá? Alguns tendem aí até a calvície, tá? Mas não são todos que vão apresentar calvície, certo? Mas a questão do próprio idoso notar que os cabelos estão mais frágeis, mais finos, tá? E menos volumosos, isso é dentro do processo de envelhecimento, ok? Outra coisa que acontece também com relação, né, ao cabelo, nas mulheres, é o aparecimento de certos pelos nas regiões do queixo e acima dos lábios, né, que é o famoso bigode aí, tá? E nessa região também do queixo, tipo uma barba. Vocês podem estar pensando que muitas pessoas jovens já apresentam isso, né, devido aí à questão hormonal, tá? Mas nos idosos, isso, digamos que nunca aconteceu quando mais jovem. E quando idosos, elas podem apresentar, tá? Nessa região do queixo e essa produção de pelos aí acima dos lábios ser mais característica, certo? Ser mais intensa. E outra coisa que acontece nos idosos, nós observamos mais nos homens, mas as mulheres também apresentam, é a questão dos pelos no nariz e nas orelhas, tá? Então, isso já é característico, né, do idoso, né, principalmente o homem, tá? E esse pelo, ele é grosso,
né? Ao contrário aí do couro cabeludo, tá? No nariz e na orelha, ele tende a ser mais grosso. Ok, pessoal? Então, essas são as mudanças com relação à idade do nosso idoso aí nos cabelos, tá certo? E nós temos a questão, outra mudança aí, tá? Das unhas, certo? Então, veja bem como ocorre esse processo aí. As unhas nos idosos, certo? Principalmente as dos pés, elas acontecem uma modificação devido à diminuição do acesso vascular, né? Ou seja, nós já vimos que a diminuição dos vasos sanguíneos, elas podem estar trazendo a púrpura senil, que são as manchas, né, escuras aí devido a áreas hemorrágicas, e também essa vasos, eles podem estar diminuindo, sendo diminuídos, né, com relação, né, a chegar aí nos dedos para nutrir as unhas, oxigenar as unhas. Então, o que é que acontece? A princípio, esse idoso ele vai começar com as linhas longitudinais, que vocês podem observar aí nessa gravura, né, nessa figura. Vocês observem que nas unhas desse idoso, né, nessa unha aí, vocês observam que tem umas linhas, que a gente chama de linhas longitudinais. Então, o idoso ele vai começar, devido à diminuição do acesso vascular nessas unhas, elas vão começar a apresentar essas linhas. Aí, o que é que acontece? Essas linhas irão trazer uma certa deformidade para essas unhas. Elas vão, tipo, elevar um pouco as unhas, tá? E daí, quando elas se elevam, essas unhas elas vão se tornar mais espessas, né? Mais grossas, e devido a esse levantar, vai permitir a entrada de sujidades. Com a entrada dessas sujidades, pode vir a causar infecção por fungo, né, abaixo dessas unhas, e o idoso vinha a ter, né, vinha a perder essa unha por inteiro ou despedaçada, como mostra aí na figura, tá certo? Então, daí nós precisamos observar, pedir para o idoso observar, orientar a família com relação a isso, né, a oxigenação aí dessas unhas, né, a presença aí, a princípio, dessas linhas longitudinais. Ok? Então, isso é bem característico aí em idosos, principalmente nos idosos que já sofrem com algum problema circulatório, que nós iremos ver aí quando a gente for ver sistema cardiocirculatório. Ok, meus amores? E, por último, das nossas mudanças aí, achava que já tinha acabado, né, a aula? Não, tá? Por último, das mudanças, né, nós temos aí as mudanças com relação às glândulas sudoríparas e às glândulas sebáceas, tá? O que é que acontece aí com elas? Elas irão diminuir a sua funcionalidade, tá? Nós observamos que nos idosos, a pele dos idosos ela é mais ressecada, tá? Devido a quê? A diminuição das glândulas sudoríparas e das glândulas sebáceas, tá? Então, como a gente observa aí, elas se atrofiam, ocorre uma diminuição da lubrificação da pele, daí o ressecamento na pele dos idosos, tá? Nas glândulas sudoríparas ocorre uma diminuição do número, tá? E aí, como consequência, a falta de transpiração nas virilhas e também nas axilas, que muitas vezes deixa um cheiro característico em determinados idosos, né? Daí a questão de intensificar o banho, tá? Que não sei se foi nessa turma ou se na de manhã que a gente falou na questão, né, de alguns idosos já não ligarem muito bem para a aparência, para a higiene, né? Nós temos alguns idosos desta maneira, tá? Ao contrário das glândulas sudoríparas, que diminuem o seu número, as glândulas sebáceas, elas tendem a aumentar o seu número, mas diminuem
o funcionamento, tá? Ou seja, mesmo aumentando o número, não vai servir no idoso, porque elas vão produzir menos sebo, tá? O sebo, né, juntamente com o suor, irão é quem fazem a lubrificação da nossa pele. Se os dois estão em pouco funcionamento, daí a pele do idoso ser ressecada, certo? Então, ocorre menos sebo é secretado e o ressecamento generalizado da pele, ok? Como vocês observam aí, né, até as rachaduras aí no pé, na gravura aí. Ok, pessoal? Então, as glândulas sebáceas, as glândulas sudoríparas, elas há uma diminuição da sua funcionalidade, ok? As glândulas sudoríparas diminuem o número e a produção de suor. As glândulas sebáceas, apesar de ter o aumento no número, né, das glândulas, mas há uma menor produção de sebo aí, o que resulta no ressecamento da pele do idoso. Ok? E daí nós vamos para um assunto que vocês já viram, né, com relação à lesão por pressão. Vocês viram com a professora Laiane, eu acho, né, o semestre passado, ou não, acho que foi, né? Semestre passado com a professora Laiane aí, né? Segundo a turma da manhã, acho que só falta a prática, né? Vocês também estão assim? Alguém? Vocês estão muito calados, tá? Então, o que é que acontece? A gente vai falar um pouquinho. Ótimo, Maria do Socorro. A gente vai falar um pouquinho aí sobre essas lesões, tá? E o que isso vem a acontecer aí. Ah, foi com Rayane. Ah, ótimo, foi com Rayane, né? E o que isso vem a acontecer aí com relação aos idosos, certo? Então, como definição da lesão por pressão, são lesões produzidas na pele e em partes moles, quando se mantêm comprimidas durante o tempo prolongado entre uma proeminência óssea e uma superfície dura, tá? Nós temos como importância aí que as lesões podem ser causa de dor, de infecções e aumento da imobilidade, e podem prolongar a estádios hospitalares, e em muitos casos contribui para apresentar a morte, né? Então, nós sabemos que essas lesões por pressão ocorre uma complicação, né, devido à diminuição da movimentação de determinadas pessoas, né, que passam muito tempo deitadas ou sentadas, e daí, trazendo para nós idosos não, né, para os idosos, nós sabemos que ele já tem uma diminuição aí dos foi ótimo, foi Darlene. Nós temos aí uma diminuição dos vasos sanguíneos, né, da luz dos vasos, e quando eles passam muito tempo na mesma posição, essa circulação, ela tende a ficar mais dificultada, tá certo? Daí, algumas áreas não receberem a oxigenação necessária, certo? Que é o que acontece aí com o surgimento da lesão por pressão, né? A falta de oxigenação naquele tecido, certo? Aqui eu trouxe para vocês, né, algumas posições que são mais propensas aí o surgimento, né, das lesões por pressão, e daí, né, falando com relação aos nossos idosos, nós temos. Sumiu aqui, foi? Pronto. Nós temos os fatores de risco, né, para os idosos. A questão da imobilidade, tá? Daí a importância das orientações de prevenção contra essas, né, lesões por pressão. A idade, ela tende a favorecer, né, como eu falei para vocês, a questão da diminuição da luz dos vasos, né, os vasos mais frágeis, pode ocorrer o rompimento, tá? E daí essa área não ser oxigenada. Alteração da sensibilidade, também devido à diminuição dessa oxigenação. Deficiências do estado nutricional, né? Muitos idosos, eles não se alimentam de maneira saudável, certo? Alterações circulatórias,
diminuição do nível de consciência e incontinência de esfíncteres, onde pode trazer aí, né, sujidades, aumentando aí, né, a questão da proeminência óssea, certo? E daí, pessoal, nós classificamos as lesões em 4 níveis, tá? O primeiro nível, vocês podem encontrar aí na literatura de Roache, também na literatura de Brunner, tá? O primeiro nível das lesões é observado o que na pele? Vermelhidão e edema, tá? São as características mais marcantes no primeiro nível da classificação das lesões. Edema e vermelhidão. O segundo nível, mas a pele, ela está íntegra, tá? No primeiro nível, a pele está íntegra. No segundo nível da lesão, a pele, ela continua íntegra, mas já podemos perceber o surgimento de bolhas, tá? E continua o vermelhidão e o edema, ok? No terceiro nível da lesão, nós já não temos mais a pele íntegra. A pele, ela já está alterada, tá? E podemos perceber aí a presença de necrose, tá? E no quarto nível das lesões, nós já, né, podemos observar, continua a alteração na pele, e a gente já pode observar nervos e ossos, tá? Exposição de nervos e ossos. Então, vejam que essa classificação das lesões, né, se esse idoso não for cuidado, ela tende a progredir de um nível para o outro, ok? Então, se a família ou nós profissionais já observarmos isso no primeiro nível, nessas alterações da pele, onde o idoso está tendo contato, né, com essa parte dura, né, ao sentar, ao deitar, tá? Nós já podemos prevenir muita coisa, né, que é realmente como é que eu posso dizer? Chegar, né, a esses outros níveis, por exemplo, nível 4, né? Podemos evitar esse sofrimento, porque na realidade é sofrimento, certo? E daí, pessoal, a gente pode fazer algumas prevenções, já antecipando aí, né, como a questão de cuidar, né, de prevenir desde a circulação, né, levando aí os membros, usar travesseiros, né, acolchoados, colchões, né, para que esse idoso ele fique menos tempo, né, fazendo essa pressão num contato endurecido, certo? Não seria num contato endurecido, mas, né, como é que eu posso dizer? Superfície? Numa o quê? Superfície? Ótimo, valeu, Jéssica, numa superfície endurecida, certo? Outra coisa também é a questão da mobilidade, né? Se nós temos pacientes acamados, nós temos que orientar a família com relação a esta mobilidade, certo? Então, pessoal, a classificação das lesões, nós temos esses 4 níveis, tá? Com relação à avaliação, a primeira coisa que nós devemos fazer na avaliação é identificar qual nível da classificação, tá? Se essa lesão está no nível 1, no nível 2, no nível 3 ou no nível 4, tá certo? Outra coisa que nós precisamos fazer na avaliação é tirar foto da lesão, tá? Qual a importância de se tirar foto da lesão? Logicamente, com a permissão, né, do idoso ou responsável, tá? Para que a gente acompanhe a evolução do tratamento, tá? Vocês já sabem que o tratamento, né, ele vai incluir aí a questão do desbridamento, que é a gente retirar, né, os tecidos mortos, né, sem vida,
para que a gente possa ver uma granulação, né, nesse tecido, e daí essa granulação, ela tem espaço, né, de crescer, e daí, né, oxigenar e fechar essa lesão que está exposta, tá certo? Então, vocês ainda não praticaram o desbridamento, mas vocês irão praticar, e vão ver a importância de se tirar esse tecido morto, para que dê espaço para o tecido que está sendo regenerado. Nós sabemos que o idoso, ele não tem tanta facilidade com relação nessa regeneração da pele, certo? Já devido ao processo, né, de ressecamento mesmo, a diminuição das glândulas sudoríparas e glândulas sebáceas. Então, daí a importância de nós tirarmos a foto para que a gente vá fazendo o acompanhamento desse tratamento, ok? Outra coisa que nós devemos orientar, né, com relação ao tratamento, já estou falando tudo junto, né, avaliação, prevenção e tratamento, é com relação à alimentação, tá? Alimentos ricos em proteínas, tá? Eles tendem a ajudar o idoso com relação, né, a essas lesões. Ok, pessoal? E a questão do curativo, né? A higienização, além do desbridamento, o curativo, né? Higienizado, com todos os cuidados, sendo feito com os produtos, né? Com os materiais, né? Higienizados, e tendo todo esse processo aí para evitar uma reinfecção, tá? Um tecido que já está infectado, ok? Porque se tem tecido morto, né, ele já está infectado, ok, pessoal? E daí, nós vamos adentrar em algumas patologias, tá? Que as mudanças do envelhecimento vão trazer para o idoso, tá certo? A primeira delas é a ceratose, que nós vamos falar, né? É a ceratose actínica. A ceratose actínica, pessoal, ela já é uma consequência da cerose. Lembram que a gente falou como mudança do processo de envelhecimento à cerose, tá? Que é aquela manchinha branca que coça, tá? E que descama. Então, para os idosos que já apresentam cerose, eles podem apresentar a doença que é a ceratose actínica, certo? Que é, né, como nós já falamos, são lesões pré-cancerígenas, ok? E daí, pessoal, elas esbranquiçadas, elas vão se tornando avermelhadas, tá? Então, aquelas manchas da cerose que estavam esbranquiçadas, quando elas começam a apresentar-se avermelhadas, é porque o idoso está desenvolvendo, né, a ceratose actínica, tá? Que é uma patologia, onde esse idoso, de maneira nenhuma, ele pode mais ser exposto ao sol, tá? Por quê? Porque já são lesões pré-cancerígenas, certo? Então, a ceratose solar são pequenas placas descamativas e avermelhadas associadas à exposição excessiva ao sol, certo? São lesões pré-cancerosas, se desenvolve lentamente e pode progredir para carcinoma celular escamoso, que é um dos tipos de câncer que nós vamos ver na nossa próxima aula. As abordagens terapêuticas podem ser cirúrgicas e medicamentosas, e evitar a exposição exagerada aos raios solares e proteção, tá? Essa proteção, ela vem não só com protetor solar, como uso de chapéu, óculos, roupas, né, de mangas longas, tá? E, pessoal, nós devemos orientar o nosso idoso, né, que apresenta aí a cerose, observar, né, se ela está se espalhando mais no corpo, se as manchas, né, estão aumentando, tá? A gente tem que realmente, para quem apresenta aquelas mudanças, né, que nós falamos, precisa realmente de um acompanhamento de um dermatologista, tá? Para que ele fique acompanhando essas manchas, a evolução dessas manchas. E daí, né, nós vamos para a dermatite de êxtase.
A dermatite de êxtase, pessoal, é a questão, né, da diminuição dos vasos, né, como mudança. Nós temos lá a púrpura senil, mas como doença, tá, nós temos a dermatite de êxtase, que é causada pela diminuição do retorno venoso, né, pela diminuição da oxigenação de determinados tecidos devido à fragilidade dos vasos, devido à diminuição da luz dos vasos, tá? Então, como prevenção, nós trabalhamos a questão, né, de orientar a elevação das pernas, tá certo? E, né, caso necessite curativos, né, nós temos que usar os materiais, né, esterilizados, os materiais que o dermatologista vai nos orientar, tá? Quando vocês pagarem a prática aí, com a professora Rayane, vocês vão ver, né, que quando a gente faz o desbridamento, o que é que a gente usa como os materiais que a gente usa para esse tipo de curativo. Teu pai tinha, Darlene? Então, a pele da perna, ela fica pigmentada e rachada, tá? A causa, pouco retorno venoso. Né? Aí descobriu, foi o dermatologista descobriu? Tá? E os sintomas aí, dor, formigamento e ardência nas extremidades, tá? Então, no período, pessoal, que esse idoso, ele fica muito tempo em pé, tá? Essa dor, ela tende a ser bem mais intensa, certo? Frequentemente nos tornozelos e o tratamento aí curativo e... Ah, tá. Elevação das pernas, ok? E, pessoal, além da dermatite de êxtase, nós temos a dermatite seborreica, que daqui para frente, vocês irão observar que essas patologias que nós estamos falando no idoso, nós observamos também pessoas mais novas, tá certo? Aí, assim, caso a pessoa já apresente quando mais novo, irá apresentar quando idoso, né? Quando ele não apresenta quando mais novo, ele tende a apresentar aí como idoso, certo? Então, a dermatite seborreica, vocês vão notar, vocês vão ver que alguns idosos, eles já tendem a apresentar, ok? Então, é uma doença inflamatória crônica da pele, com escamas gordurosas e crostas amareladas, tá? Então, vocês observam aí na gravura, certo? É a escamação e as crostas, a escamação da pele e as crostas aí amareladas. Frequentemente couro cabeludo, pálpebras, rosto, axilas, seios e virilhas. O tratamento é a higienização da pele e os cremes anti-inflamatórios. Lembrando que quando está no uso dos cremes anti-inflamatórios, o idoso não pode ser exposto ao sol, tá? Com relação essa higienização da pele, ela tem que ser frequente, certo? Principalmente, né, na nossa região, onde é muito quente, certo? Então, essa higienização, ela ajuda no combate, digamos, na diminuição aí do ressecamento da pele do idoso, que já é característico aí devido à mudança do processo de envelhecimento, ok? Tá para acompanhar, pessoal? É muita informação, mas nós já estamos terminando, tá? E daí, pessoal, nós temos a psoríase, certo? A psoríase também muito conhecida aí entre as pessoas mais jovens, tá? Mas nós temos muitos casos nos idosos, tá? A gente sabe que a psoríase, né, a maior causadora da psoríase é o emocional, é o estresse. Tá? Então, muitas vezes nós precisamos, né, com relação ao nosso idoso, intervir junto à família
para se descobrir o grau de estresse daquele idoso, né? Então, a psoríase é uma doença crônica, tá? Que ela tem seus períodos mais intensos, né? Seus altos e baixos, né? Períodos mais intensos e os períodos menos intensos. Então, quando ocorre um período de estresse, tá? De realmente o idoso ele não tem um controle emocional, então os sintomas da psoríase eles tendem a aumentar, a se tornar mais intensos. Quando ocorre aí um período de calmaria, né, de menos estresse, o emocional está mais controlado, daí os sintomas tendem a ser menos intensos, né? O principal tratamento aí, terapia, certo? Apesar que do uso de alguns corticoides, né, algumas pomadas aí, corticoides de manipulação, mas tem que se tratar o controle emocional, tem que se ter o controle emocional para que ajude aí no tratamento medicamentoso, ok? Então, é uma doença crônica da pele, caracteriza-se por placas vermelhas recobertas por escamas secas e prateadas. Frequentemente couro cabeludo, orelhas, rosto, tronco, mãos e pés. Fator de risco, estresse emocional e exposição ao sol. Durante, né, o período aí de realmente sintomas intensos, evita-se a exposição ao sol. E outra coisa, pessoal, essas placas não passa, Socorro, tá? Essas placas, elas tendem a coçar muito quando estão intensas, tá? Quando realmente está em período aí de estresse. Não passa, Socorro, porque na realidade é do emocional, tá? Quando o idoso também ele está com a imunidade baixa, que tende a ter um período de estresse, os sintomas, né? O prurido também é bem mais intenso, assim como o aparecimento dessas placas, ok? E daí nós temos a herpes zoster, tá? Também como uma patologia que pode acometer aí os idosos, tá? É o vírus, né, o causador, o vírus da varicela zoster, que são erupções vesiculares dolorosas, que ocorrem ao longo do percurso do nervo, tá? Por isso, a questão da complicação da neuralgia, tá? Então, o idoso, ele vai sentir muita dor, certo? Por quê? Porque está comprometendo os nervos, tá? E essas manchas, pessoal, elas apresentam coceira, tá? Então, o idoso, ele realmente vai apresentar prurido, a coceira é constante, intermitente, podendo até causar aí o sangramento da pele. Por quê? A pele, quando ressecada, ela tende a ter uma facilidade maior de se romper, tá? E daí causar esse sangramento. O tratamento da herpes zoster é a aciclovir, mas veja que o aciclovir, ele não elimina o herpes zoster, ele vai diminuir a sintomatologia, tá? Ele vai aliviar a sintomatologia, né? A dor, tá? A coceira, certo? E vai ajudar na promoção da cicatrização aí das feridas. Então, vocês observam aí na figura, tá? Que elas podem vir a tomar, né? A se espalhar por uma área, né? Bastante grande do corpo de quem apresenta, tá bom? E no idoso, né? Isso dificulta, tá? Devido ao ressecamento da pele, certo? Então, daí é um processo que precisa de mais cuidado, porque o herpes zoster pode ser pego em pessoas mais jovens, tá? Pessoas mais jovens podem apresentar, mas no idoso ocorre uma complicação a mais aí devido ao ressecamento da pele, ok? E, por último, para vocês se animarem aí, nós temos a escabiose, tá? Escabiose, doença contagiosa causada pelo ácaro do prurido, resultando em intensa coceira na pele e escoriação provocada por coçadura,
Aí é por, né? Ficou pro. Frequentemente, dedos das mãos, frequente nos dedos das mãos, pulsos, axilas, órgãos internos e parte interna das coxas. E o tratamento escabicida, tá? Então, vocês observam aí na gravura que, né, além das escoriações, né, é o coçar, né, temos também o ressecamento da pele, certo? Então, o cuidado que nós temos que ter aí nos idosos diabéticos, tá? Porque, devido a essa coceira, tá? Devido ao ressecamento da pele, isso pode apresentar aí grandes ferimentos e que não, se não cuidados, né, principalmente aí nos pés diabéticos, pode ter que se fazer aí as amputações, tá certo, pessoal? Então, nós iremos parar por aqui hoje, tá? Revisamos aí algumas questões anatômicas com relação à pele, vimos as mudanças que fazem parte do processo de envelhecimento, que são normais dentro do processo de envelhecimento, e vimos algumas patologias que podem acometer a pele do idoso, tá? Além das lesões por pressão. Quarta-feira que vem, nós iremos falar aí nos cânceres de pele que podem acometer os nossos idosos, ok? Alguma dúvida com relação à aula de hoje? Ok, tá beleza? Ótimo. Quando vocês forem estudar, se tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato aí no PV, tá? E daqui para amanhã vai chegar a atividadezinha sobre o nosso assunto passado. Viu? Que ainda não chegou, mas vai chegar, tá? Então, um grande abraço para vocês, uma boa noite e até quarta-feira. Cheiro no olho. Igor, que bom você hoje, né? Vocês, Socorro, aí vieram para completar aí essa equipe maravilhosa, certo? Então, uma boa noite, pessoal.